Bora. Pum! Seu Serruela! Você se engora, que você for gozar, segura as bolas do saco. Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Seus orelhudos! Aí sou eu que vou aguentar! Pum! Salve, salve, nação do sangue roxo dourado. Estamos aqui novamente para retomar o último vídeo. Espero que vocês tenham acompanhado. Se vocês não têm acompanhado, por favor, voltem lá para entender algumas posições aqui da tier list. Então, o propósito é a gente comentar um pouco aí da tier list da tier list, perdão, da free agency de cada time, para colocá-la, né, dentro dessas categorias aqui que a gente elencou, da melhor a besta enjaulada, né, o mais acima até o mais abaixo. Eu sou merda, meu irmão. Então, essa foi a que a gente colocou na semana passada, né? Lógico que a gente pode depois fazer umas mudanças, né? Lembrando que alguns movimentos que a gente falou, digamos assim, a gente deixou de falar, na verdade, porque foram feitos depois, né? Um outro movimento, mas a gente acredita que a gente pegou a grande parte da free agency, né? Para isso, estou muito bem acompanhado aqui novamente. Souza 10 e Crack Grayson, seu boa noite. Salve, salve, nação do sangue roxo dourado, vocês estão bons, vocês estão bem? Infelizmente no último vídeo não pôde ficar até o final ali, né, acabou acontecendo um imprevisto. Mas estamos aqui, né, para dar continuidade aqui, com mais informações, né, eu acho que as grandes movimentações já passaram, talvez ainda vamos ter alguma coisa, né, tem muitos times ainda que querem trocas, né, tem muitos times ainda que vão começar a contratar, investir um pouco mais na frente a partir do draft, depois do draft. Claro que já não vai ter sobrado muita coisa, mas, né, vamos manter o que a gente já tinha feito e vamos agora, com essas novas informações, conseguir aqui colocar, né, lá os times agora da NFC, né, na nossa tier list maravilhosa aqui. Então, já deixa o like, já comenta o que você achou e, claro, compartilha com seus amigos. Beleza? É nóis. Boa, boa. E, assim, você falou uma coisa certíssima. A gente tá falando da primeira onda da free agency. Depois do draft tem a segunda onda. Por que é dividido em onda? Porque esse primeiro movimento da free agency são os prioritários, digamos assim. E depois vem a famosa xepa, né? Crack Grayson. É os caras mais veteranos. É aquele cara que se lesionou no final do ano passado e ainda não tá apto. Vai estar apto só ali mais pro meio do ano, só mais ali para junho, para maio, junho. Então eles assinam depois. E esses jogadores que assinam após o draft não entram na tal da fórmula compensatória, né? A fórmula compensatória é uma forma, para quem não sabe, dos times que perdem jogadores para agência livre, né? Para free agency, possam ser recompensados, né? Com escolhas de draft compensatórias por seus jogadores assinarem com outros times, né? Uma forma deles reporem esse talento, digamos assim, que eles perderam, né? As compensatórias, elas começam ali no final do dia 2, na terceira rodada, e se estendem até a 7ª rodada, né? Então, assim, no momento a gente está com 2 escolhas compensatórias. A primeira compensatória, que é a escolha 97 da terceira rodada, e uma de 4ª rodada, que é a última escolha da 4ª rodada antes de virar para a 5ª, né? Isso pro draft de 2026, não para esse draft, é sempre assim. A free agency de um ano, ela conta pro draft do ano subsequente, né? A desse ano, o que contou foi, por exemplo, a escolha lá do Cousins ter ido para Atlanta, que gerou uma terceira rodada pra gente, que a gente não teria originalmente, né? Então, né, dado todos esses recados paroquiais, simbora pro vídeo. Tocar o sino. Não é? Então, vamos começar, Crack Grayson, com a Azeitona Cardinals. Você tem aí os movimentos que eles fizeram na nossa colinha? Sim, senhor, trago para vocês aqui, né, os movimentos. Beleza. A gente fala primeiro dos, assim, sem citar assim, um por um. Se quiser, você pode até só fazer os destaques.
positivos e depois a gente faz os destaques negativos, né? Ou seja, os destaques que chegaram e os destaques que saíram, pra gente meio que fazer um balanço, assim. Uhum. Beleza. Como podemos começar? Tu diz assim, vamos falar todos os jogadores e depois se destrincha ou vamos primeiro falar os positivos? Vamos falar de quem chegou primeiro, né? Quem chegou? Deixa eu só ver se eu tenho aqui essa especificamente. Quem chegou... Não, pode falar. Eu acompanho junto contigo. Beleza. Quem chegou assim, né? Vamos dos mais importantes. Eu acho que de longe, assim, é o veterano vindo de Filadélfia, o Josh Sweat, né? Outside linebacker, né? Pass rusher aí por 4 anos, 76 milhões, tá? Assinou também com um outro linebacker, né? O Akeem Davis Gaither, tá? 2 anos, 10 milhões, contratação ali, ok. O Jacob Brissett, para ser o famoso quarterback backup, né? Vindo dos Patriots. Assinou também com outro linebacker, o Michael Walker, né? Isso aqui eu vou deixar para falar depois, do Devin Thompson, porque isso aqui é um negócio que eu não entendi, cara. Esse movimento, sinceramente, eu fico, cara, ainda bem que eu não sou você, como diria a Drew, Nosso ex-jogador, cara. Meu Deus, cara, é inacreditável como alguém paga 29 milhões em 2 anos para esse cara. Ele não serve, se eu não me engano, se você pegar a nota na PFF, ele deve estar, tipo, para ser um defensive tackle aí, sei lá, terceiro reserva, segundo reserva, jogando alto. É absurdo, né? Mas eu acho que o grande destaque aqui é, sem dúvida, né, o Josh Sweat. Não sei o que você acha, né? Lembrando que é só as contratações, né? Eu não falei aqui quem eles recontrataram, digamos assim, o eles se reforçaram basicamente em defesa, assim. Tá, mas beleza, o principal não, né? Então, eles são, vamos considerar que ele é um jogador de impacto, apesar dele não ter jogado tão bem nos Browns, né? Por isso que ele foi dispensado. Mas eles pegaram basicamente jogadores de defesa. Aí renovaram com Evan Brown, Kevin Bishop, que já estavam lá. Eu acho a grande contratação de impacto aqui. Kyrie Stonga. Ah, não, ele saiu, ele foi pros Patriots, eu acho, se eu não me engano. Exato, ele foi pros Patriots. A grande perda aí, exato. Essa perda aí eu acho que eles não vão conseguir repor. Então, por isso, né, já vou botar ali no Sou Merda, meu irmão. Cara, tá ruim. Esse é um time aqui, que... O Caristonga saiu, já tá automaticamente. Peraí, deixa eu... Não, concordo, velho. Quem time saiu dos Cardinals? Olha, vamos ver. Zach Pascal foi pros Giants, Naquan Jones pros Chargers, Roy Lopes pros Lions, Caristonga pros Patriots, Will Hernandes, Julian Clara. Mano, é um monte de jogador de fundo de rotação que saiu. Exato. Tá vendo aqui? Casey White, eu acho que já teve um momento melhor. Então eu acho que eles se reforçaram mais do que perderam, né? Inclusive tem muito mais defensor saindo do que atacante, se você reparar. Né? Jogadores de defesa. Mas eu acho que o principal eles acabaram não reforçando, que é a linha defensiva, cara. A linha defensiva deles sofreu bastante, velho. Então, não tem nada então, né? Mas eu botaria assim o último dos bem loucos aqui, assim. Será, cara? Porque assim, não acho que foi tão mais ou menos. A gente pode ver, velho. Talvez a gente bote. Não, ok. Ok, vamos deixar no bem louco. Aí, considerando que o Dalvin Tomlinson joga alguma coisa, né? E que o Josh Sweat é um puta jogador. Isso. Então, digamos que eles estão. Digamos que o Josh Sweat vale mais 2 e o Dalvin Tomlinson vale mais 1. Eles renovaram com alguns jogadores, tá? Bem louco, ok. Nada demais. Isso. Atlanta Falcons. O time do nosso Capitão Kirk. Nosso ex. Se o Veloso estivesse aqui, ia falar. Tá jogando muito. Queria ele de backup do J.D. McCarthy. Nossa, cara. Teve essa discussão. Nossa senhora. Não. Teve? Nossa. Ainda bem que eu não tava lá, porque senão... Não, eu falei, eu prefiro o Aaron Rodgers do que o Cousins. Coringuei mesmo. Não que seja melhor, mas... certo. Boa.
Então, Enfim. você quer falar as chegadas e eu falo as partidas? Ou você quer falar das partidas e eu falo das chegadas? Vou falar das partidas, porque aqui na minha colinha tem as partidas, sei que tá acontecendo que eu não tenho as Beleza. chegadas. Não, eu tenho as chegadas aqui. É porque Ah, tá. a gente tá, pra quem não tá entendendo, a gente tem dois links, um Aham. falando de um, outro falando de outro. Felizmente a gente não achou um bem organizado que falasse de tudo. Isso. Né? Exato. Então, assim, Falcons reassinaram com o long snap, estenderam com o left tackle deles titular, Jake Matthews, muito bom. Assinaram com Divine Diablo, que provavelmente vai ser titular, um linebacker bem. Dizem que é bem mal menos. Mike Hughes, nosso ex, 3 anos, 18 milhões. Nossa senhora, coragem, viu? Assinaram com o Leonard Floyd, que já trabalhou com o Raheem Morris, né, lá nos Rams. Mike Ford, um cornerzinho barato também. Taekwondo Graham reassinaram. Assinaram com outro wide receiver esquisito. Assinaram com Morgan Fox, que veio lá dos Rams. São jogadores meio esquisitos. Ó. Jordan Fuller, ok, um safety até famosinho. E Jamal Agnew, wide receiver. Eles não tinham muito dinheiro. E eles assinaram com jogadores muito esquisitos, mas fala aí quem que saiu deles aí, pra gente ver, meu caro craque grande. Então, vamos falar pelo mais importante, claro, que veio pro Vikings, não, mentira, não é. Que é o Rondale Moore, né, acabou vindo aí pro nosso Vaicão. Uma das principais, pelo menos, perdas aqui que eu vejo deles, que foi o Drew Dalman, que a gente escolheu, né, aqui pra colocar no nosso GM Simulator. Se você não acompanha, segue o link ali, beleza? Que acabou indo pros Bears. Perderam também o Lorenzo Carter, o edge deles foi pro Titans. O defense tackle Eddie Goldman foi aí pro Commanders. Outro defense tackle, Greg Garrett, foi pros Bears também, tá? E o safety, Rich Grant, foi pros 49ers. Exato. Lembrando que ainda tem Essas Matt foram Judon as como free saídas agent, aí. Kevin King, free agent, Justin Simmons, que é aquele safety que é bom, mas veterano free agent, e provavelmente bom, não deve ficar, né? eu sei lá. Exato. Veio pra cá. Eu acho que tá, né? Uma dessas duas aqui, ó. O que você acha? Uma dessas duas aqui. Eu não acho que foi tão ruim assim, tipo. Eu acho que vai no de cima ali, pô. Mas Tava ruim, mas parece que piorou. Porque eu acho que eles não conseguiram aí colocar as necessidades deles, né? Nessa free agents, pelo menos nessa primeira leva. Eu acho que o Falcons aí, né? Posso estar enganado, obviamente. Mas eu acho que o Falcons mais perdeu do que ganhou nessa free agents. Eu acho que eles têm as necessidades também de edge. Né? Como eu falei ali, saiu também o edge. Então, se eles vão dar uma renovada. Pode ser que no draft eles também sejam um time aí que fica de olho, né? Então, tava ruim, mas parece que piorou. Acho que é justo, né? Exato. E eu botei eles aqui entre os Jaguars e os Steelers, porque os Jaguars e os Colts, eles até que se reforçaram, mas a qualidade é meio discutível desses reforços, né? Desses reforços. Já os Steelers e Houston, né? O Texans, meio que saiu mais do que se reforçaram, então tá bem questionável essa free agency deles, né? Então eles estão mais ou menos no meio termo aqui, dentro dessa categoria. Certo? Agora, Carolina Panthers. Carolina Panthers. Vou falando aqui quem saiu primeiro. Miles Sanders para os Cowboys, Dennis Jackson para os Bills, Jordan Fuller para os Falcons, Johnny Hacker, um bom punter para os Titans. Exatamente. Os jogadores free agents, né? Caleb Farley, Shaq Thompson, mas eles não devem renovar, né? Meio que saiu até poucos, né? Jogadores, eu acho. Sim. Mas eu não sei até que ponto o time era bom, né? E as chegadas, Benson? Cara, as chegadas, por incrível que pareça, não está aqui a do Adam Thielen, né? Principal aí. Não é chegada, né? Mas a renovação dele. Bom, né? Está aqui. Isso é verdade. Mas as chegadas, vamos falar aqui, porque teve muitas, tá? O Panthers, assim, tá naquele negócio, tem que se mexer, né? Não tem jeito. Acabou aí assinando o Trevon Moerick, tá? O safety, ali por 3 anos, 51 milhões. Eu não lembro o time que ele tava antes. Agora me deu branco, mas enfim. Raiders, Las Vegas Raiders, isso. Nunca quero lembrar. Nosso querido outside linebacker,
Patrick Jones, sim, né? Já era bem prevista a saída dele. Né, veio aí pros Panthers 2 anos, 15 milhões, ok. Assinou também com o defensive tackle Bob Brown, terceiro, por 3 anos, 21 milhões. Assinou com outro defensive tackle também, o Tershaw Wharton, né, por 3 anos, 45 milhões. Eu acho que aqui sim, foi um movimento muito bom, gostei, tá? Pagar um pouco caro, né? Mas... Não, mas é que assim, cara, tem que pagar alto mesmo. deu uma inflacionada, cara, é o que a gente tava falando na vez passada. Cornerback, defensive tackle, cara, deu uma inflacionada assim, né, impressionante, né, e aqui é um nome muito gostoso de falar, né, acho que eles reassinaram, né, com o Michael Jackson, cornerback ali, né, que 2 anos... Aí, claro, tem renovações importantes, né, como o do long snapper deles, né, que é uma posição, assim, difícil de achar hoje, né, nós temos o Rodrigo Paolo até hoje, então, né, eles também... Dalton, né? O Andy Dalton, que acho que foi eu acho que para ser um QB backup aqui foi ótimo para eles, cara. Eu gosto do Andy Dalton aí para ser um backup. Pagaram esse Horn, né? 2 anos, 8 milhões, baratíssimo, assim, muito barato. Sim, aí teve, né, as extensões, né? O JC Horn, como você falou, por 100 milhões. Pra vocês verem como um cornerback tá caro, hein? Foram 4 anos e 100 milhões, velho. Tipo, tudo bem que é o JC Horn, mas, tipo, você vê que o mercado tá inflacionado. Aí o Michael Jackson, como eu falei. O Sam Martin, né, o novo Panther. Aí renovaram com o dele o Brad Christensen, que é mais jogador aí de rotação. O center deles também, que é mais de rotação. Eu acho que é isso, né? Cara, eu gostei dessa free. Também assinou com mais 2 jogadores aqui, o linebacker Christian Rosebon, que é mais de rotação, e o running back Rico Dole também, que é rotação. Cara, gostei, velho. Gostei da frente do Panthers. É um time que, cara, taca legal, Marcos. Taca legal, Marcos. Taca legal. Outro time aí que pode vir aí de pass rush, né? Vamos ver. Mas eu gostei, cara. Gostei, eu acho que teve muito... Tipo, é um time que precisa começar do zero, cara. É um time que há anos tenta, né? Eu não sei se eles vão ter escolha de primeira rodada esse ano já. Mas... assim, tem que começar uma reconstrução, né? Exato, gostei. Tá na hora. Começaram... eu acho que fizeram bem, assim. A defesa deles já não era tão ruim, apesar de ter tido desfalque na temporada passada. E agora eu acho que eles vão... Tem tudo para fazer uma campanha melhor do que a desse ano. Talvez ali, como a divisão deles é bem esquisita, né? Eles podem brigar ali pela divisão. Isso. Não acredito em wildcard, mas eu acho que eles têm chance de brigar pela divisão. Sim. Vai depender de como os Buccaneers conseguir manter o nível. Exato. Né? Próximo time é um time que eu já adianto que, apesar de ser rival, eu acredito que é uma besta enjalada. Né? Cara, eu acho que eu vou contigo nessa aí. Antes de mencionar os nomes. Exato. Porque... vamos começar assim pela saída. Eu falo a saída, você fala o tanto de reforço que eles trouxeram. Você me dá a sua saída e eu vou na entrada. Lá ele. Quem saiu? Darrington Evans pros Bills. Larry Borom pros Dolphins. O Darrington Evans é running back pros Bills. Larry Borom é offensive tackle pros Dolphins. Kevin Jenkins, um guard que era uma boa opção, foi pros Browns, a princípio num contrato baratinho de 1 ano, né? Que é um cara que se lesionou muito, apesar de ter bons números, é daqueles que tem pequenas lesões assim, não joga muitos snaps. Coleman Shelton, center foi pros Rams. Darrell Taylor edge pros Texans. Jacob Martin edge pros Commanders. E Byron Coward pros Jets. Saiu um monte de bicho esquisito. Tá, tipo assim, saiu o Keenan Allen, mas era um wide receiver 3 deles. Saiu os Tyrants, mas ele saiu, sei lá, o Tyrant 2, o Tyrant 3. Mas o principal deles ainda tá lá, né? Que é aquele de Notre Dame, né? De Iowa, sei lá. Qual que é o nome daquele Tyrant deles? Não lembro agora. O Dorsmite, né? Colquimet. Colquimet. O Dorsmite ele veio. O Colquimet de Notre Dame, exatamente. Esse que é o Tyrant principal deles. Então meio que saiu assim, saiu um monte de bagre e chegou. Me fala quem chegou, craque Grant. Então, o que a gente falava da linha ofensiva deles? Era uma grande porcaria, com exceção do Gentes, se quiser. Eles fizeram o que eu queria que o Vikings fizesse. E só faltou uma peça pro Vikings fazer. Só falta pegar mais um guard que os Vikings fazem o que a gente queria aqui.
Mas eles já fizeram, tá? O Chicago Bears. Trouxeram 2 guards, tá? O Johan Jackson e o Joey Tunney. Trouxeram o Drew Dalman, que eu queria muito no Vikings, cara. É assim, um center bom e jovem, tá? 3 anos, 42 milhões. Pegaram, assim, um DL muito bom e jovem também, tá? O Dayo, agora, esse nome aqui é difícil de pronunciar. Odenigbo. 3 anos, 48 milhões. Trouxeram também o Greg Jarrett, tá? Um jogador que eu gosto muito também, por 3 anos aí, 43,5, tá? Aí tem umas inovações aqui que são mais, né, de rotação e tudo mais, né? 2 wide receivers. Assinaram com o Tyrene o Durham Smythe também, tá? Que veio aí, acho que do Dolphins, se não me engano. Do Dolphins, tá? Eu acho que é um de slot também. Acredito que vai ser de slot, só se ele se machucou. Enfim, Trouxeram 2 wide receivers, né? O Devin Isso. e o Olamide Zaccheaus. O Olamide Zaccheaus e o David Durnoval. O Tyrande também, que nem você falou, que nem a gente tá falando recém, né? Que é um cara ali que talvez briga até pra ser titular, tá? Que é o Durham Smythe do Dolphins, que nós estávamos falando recentemente, mas acho que vai ser reserva, não sei. Sim. Se bem que ele, não sei quem que é o Tyrande titular deles agora, né? Com a saída dele. Boa. Enfim. Cara, baita Feds. Fora que eu acho que a principal contratação deles não foi jogador, tá? Foi o técnico, exatamente. O coordenador ofensivo aí, né? O Ben Johnson, do ex-Lions, tá? É o que a gente tava falando, né? Eu não quero aprofundar muito aqui, porque a gente quer fazer o vídeo exclusivo depois, tá? Depois do draft, tá? Quando o time tá mais encaixadinho, né? Eles têm escolha alta de novo. Se eles selecionar running back, o negócio vai ficar feio pra nós, tá? Então, cara, o Bears, esse ano sim. O hype que deram no ano passado, esse ano totalmente justificável, tá? Acho que o Bears sim vem ali pra disputar um wildcard. Mas eles têm uma situação parecida com a gente. Eles precisam que o QB dê um passo acima. Falou muito, né? Assim, não quer dizer que não tô dizendo que o QB deles foi uma porcaria, mas existe uma coisa chamada expectativa e entrega. Ele exatamente a realidade, que é o que foi entregue. E ele era uma primeira escolha, melhor prospecto durante muito tempo. E a realidade foi de um QB mediano, sabe? E os outros dois ali, então não pode falar, os outros dois teve times melhores, negativo. Drake May e Jane Daniels não tinham os melhores times do mundo também, não. E renderam muito mais. Até o Bonix teve uma temporada um pouco mais sólida, na minha opinião. E com um time, assim, com uma defesa extraordinária, mas com um ataque, meu Deus do céu. Um ataque ainda bem fraquinho. A OL é até boa, mas o ataque, assim, os playmakers ali, não tinha um running back muito bom, fazer um terrestre, não tinha o melhor wide receiver lá, era o Calouro de Oregon, que o outro lá tava machucado. Uhum. É isso, então, Bears besta gelada, né? Besta gelada. Dos Broncos. Eu acho ainda que prefiro dos Broncos. Não, os dos Broncos, sim. É porque o dos Broncos foi do lado defensivo da bola. A dos Bears foi do lado ofensivo. Mas o Broncos tem um pouquinho mais de profundidade. Os Bears não eram tantos jogadores, né, até então, mas os que eles trouxeram foram... pra ser titular. Tipo, os caras, entendeu? Exato. Foram pesado nessa vez. Boa. Próximo time... Dallas Cowboys. É um time... Botafogo. Exato, é o time da estrela solitária. Vamos lá, eu vou falar das saídas. Trey Lance não foi pra ninguém, mas deve sair. Vem pro Michael. Né? Pra ser terceiro QB, pode ser. Cooper Rush nos Ravens, Rico Dowdle nos Panthers. Rico Dowdle, bom jogador. Brandon Cooks, bom até, voltou pro Saints, né? Que ele já foi do Saints. Chuma Edoga nos Jaguars. Não tô falando das posições. Cooper Rush QB, Rico Dowdle running back, Brandon Cooks wide receiver, Chuma Edoga tackle, foi pros Jaguars. Zach Martin aposentou, né, o guard. Chauncey Golston, edge pros Giants. DeMarcus Lawrence, edge pros Seahawks. Jordan Lewis, cornerback pros Jaguars. E ainda tem alguns jogadores que saíram, mas não assinaram com ninguém. Carl Lawson, Linval Joseph, nossa lenda, né? Eric Kendricks, outra lenda nossa. Nick Video, outro ex-jogador nosso. E Emani Oruarie, nome difícil. Assim, mas eles tiveram baixas significativas, né? Não E me fala aí o que eles reporam aí.
Então, para repor, né? A gente viu um mercado aí muito ativo, né, em questão de defensive tackles. Eles preferiram renovar com o Oswald Guza, né, por 4 anos 80 milhões. Eu achei caro, eu achei uma opção muito cara. Eles poderiam ter buscado outra coisa, mas é o Cowboys, né? Eu vou falar tudo em ordem aqui para também não se perder muito, tá? Reassinou com o safety deles, o Marquez Bell, por 3 anos 9 milhões. O running back Javonte Williams também, renovou por mais um ano, 3 milhões, baratíssimo isso aqui. Na verdade, assinou, né? Esse aí. Assinou, exatamente. Boa, desculpa. Exatamente. Exatamente. Assinou também com o Robert Jones, né? Trouxeram um guarda aí pro Prescott. Depois já vamos falar do Black Prescott, tá? Por 1 ano e 4,5, tá? Com o DL Solomon Thomas também, não DL ok, por 2 anos 8 milhões. Long Snapper também contrataram. Acho que, se eu não me engano, estenderam aqui por 3 anos com o Cavonte Turpin, né? Eu acho que é um reserva. É o retornador deles, pô, aquele cara. Isso, o kicker return, exatamente, special teams. Assinou com o defensive game Peyton Turner, 1 milhão 3 milhões. Recontratou o punter Brian Unger por 2 anos. Negociaram aqui com o Carlan, exatamente. A Ireland dos Bills, né? Exatamente, trouxeram ali um jogador extremamente jovem, né? 23 anos. Né, mas foi umas quantas escolhas aqui, mas todas escolhas baixas, né? Acho que é quinta e sexta desse ano e 7ª do outro, do ano que vem, algo assim. O linebacker Jack Sunbird, também outro que foi uma negociação, o Kenneth Murray, dos Titans aí, né? Aí mais dois jogadores de rotação, o Dante Fowler por 1 ano, 8 milhões, né? Vai vir o cara ali, de repente, para se provar. E o outro running back, Miles Sanders, por 1 ano, né? Vindo ali acho que ele tava nos Cardinals, não? Tava acho que nos Cardinals, não, nos Panthers. Cara, assim, né? Os Cowboys, eles estão numa reconstrução, mas é aquela reconstrução que, tipo, não que nem o Panthers, mas naquele negócio, tipo, naquele limbo, né? De nem muito ruim, mas não muito bom. Eles não conseguem dar aquele passo, né? Pra ser competitivo, como o rival deles, o 49ers, né? Ainda tem a renovação do Micah Parsons, que tá em jogo, tá? Eu acho que não saiu ainda, né? Não. Então, eu não sei como é que eles estão de cap. Assim, cara, eu não vi nada demais nesse... Eu, tipo, acho que eles colocaram as reposições ali, ok, mas não trouxe nenhum nome de impacto, né? Algumas posições eu acho que eles vão melhorar. Sim. Outras eu acho que, pelo que eles trouxeram, me parece que eles vão piorar. Por exemplo, Ed, eu acho que eles vão piorar. Eles perderam 3, né? Exato. Cornerback. Deixa eu ver, linha defensiva vai ficar mais ou menos igual, a ADL. Running back e o QB backup também são perdas. Mas eu acho que, em geral, é bem meia boca, assim. Os corners também. Por isso que eles são os favoritos pra pegar o gente, né? Pra mim é bem mais ou menos, assim. Bem mais ou menos. Vou ver qual que é, relembrando aqui. Mais ou menos, estava ruim, mas parece que piorou. Não foi. Mais ou menos. Vai ser o que tá o Vaicão ali? Ó, dá o vice. Meu Vaicão? Eu acho que é um pouco melhor que dos Titans e dos Dolphins, mas tá aqui, ó, tá nessa faixa aqui, mais ou menos. É o mais ou menos do mais ou menos. Mais ou menos. Assim como o Falcons era o meio termo do tava ruim, parece que piorou, o Cowboys é o mais ou menos do mais ou menos. É o que tá no meio aqui. Né? Outro rival nosso, do cara, o craque Gretson, os Leãozinhos Azuis de Detroit. Miau! Miau! Bota o mesmo, editor. Né? Então, eu vou começar com as saídas, então. Pode falar. Leãozinhos. Fique à vontade. Não foi muitas saídas, não. Ted Ponte d'Água, né? Nosso ex-QB, draftado aqui nos Vikings. Ted Bridgewater, mas sem time ainda. Allen Robinson, também sem time ainda. Bom jogador, viu? Para talvez ser um wide receiver 3 aqui, não sei como ele tá. Kevin Zeitler, guarde, foi pros Titans. E saiu
uma penca de corner, hein? Carlton Davis pros Patriots, Ifeatu Melifonwu pros Dolphins, Kindle Vildor pros Buccaneers. Ainda não renovaram com o Emmanuel Mosley. Kyle Peck assinou hoje com os Raiders, se não me engano. Não tá aqui atualizado, mas assinou também. Zedarius Smith. Zedarius Smith. Também. Prata da casa aqui. Prata da casa lá dos skate. Não. Passou por aqui, né? Passou por exato. A falta pro Bears. Exato. Eu acho assim, saíram alguns jogadores, mas nenhum tão sentido assim. Talvez só o Kelvin Zeitler e o Carlton Davis. Assim. Ali é outro caso de que o mais sentido foi os técnicos, né? Perderam o Aaron Glenn e perderam o Ben Johnson. Isso foi um soco no estômago. Porque tem que contar técnico também, não tem? Então, né? Justo. Então já aproveita e já fala quem que chegou então. Então, vou começar pelo mais importante. Não é o DJ Reed. Marcus Davenport, contrato renovado, 4 milhões, 1 ano, nem jogou. Famoso tocador de panteiro, Gil de Realengo, dos Leões. Agora sim, tá? Sem zoeira, a contratação assim, acho que foi assim, o tiro que eles deram nessa free agent, tá? Que foi o DJ Reed, né? 3 anos, 48 milhões. A gente falou que tava inflacionado, mas, cara, eu acho que é um valor justo. É um quarterback muito bom mesmo, um dos melhores, tá? Da temporada passada. Recontrataram o offensive tackle Dan Skipper, assinaram com o Roy Lopes, 1 ano, 4 milhões, aí assinaram com outro defensive tackle também, o Onzuruk. Esse, na verdade, foi renovado, né? Porque nesse site aí tá errado, mas ele já era dos Lions. Né? Exatamente. Aqui tá assinou, né? Aí, tá errado aí mesmo. Tá errado, pra acabar. Aí acho que assinaram com... Não sei se recontrataram ou se ele já tava. Porque a última vez que eu me lembro dele era no próprio Broncos, que é o Tim Patrick. Ele já tava. Mas eu acho que ele chegou aí pra ir. Aí veio o Kyle Allen também, né? Pra ser um reservão aí, esquentar banco do Jared Goff. Aí assinaram 2 quarterbacks também aí pra votação aí, quem sabe ser titular, né? Que é o Brock Yassi e o Avonte Maddox. Trouxeram um monte também. Trouxeram 2. Trouxeram 3, né? Com o DJ Reed. Então, assim, cara, eu acho que ok, tá? Eu acho que o Lions fez muito... Eu acho que pelo nome do DJ Reed, eu acho que eu até colocaria aqui como um... Tacalepau, talvez? Tacalepau. Porque, assim, o Lions já é um elenco completo, né? Então eles não precisam muito. Mas o que eles perderam foi o corpo técnico, né? Mas eu acho que eles conseguiram colocar aí um cara que é o típico do Lions, né? Não, eu vou contratar o cara porque esse cara é o cara, entendeu? Pronto, não tem esse negócio. Não tem frescura, entendeu? Então... Muito bem, o Lions. Gostei. Boa. Não gostei. Queria que fosse pior. Queria que fosse pior, exatamente. Outro rival nosso, Polenguinhos, o Goiás. Eu gostei muito. Vamos falar do Goiás. Gostei muito. Bem, eu já tô olhando aqui as chegadas e achei uma mela porcaria, mas deixa eu falar das partidas aqui. Pode falar, fica à vontade. Peraí. O louco meu, quem sabe fazer ao vivo, achei. Nossa, tanto chegada quanto saída é pouquinho. AJ Dillon, running back, saiu para os Eagles. Andre Dillard, tackle, ainda não assinou com ninguém, mas é um bagre. Um bagre que foi escolha alta, foi acho que primeira rodada. Josh Myers, o center, foi para os Jets. Defensive tackle, TJ Slenta, foi para os Bengals. Eric Wilson foi pro nosso Vaicudão, né? Que ele era da casa e voltou. Eric Stokes foi pros Raiders. E Corey Ballantyne foi pros Colts. E quem chegou? Aqui, Glenson. Assim, a grande contratação dos Packers, acho que sem dúvida é o Aaron Banks, né? 4 anos aí e 77 bilhões, né? Sim, mais uma vez mostrando que eles querem reforçar também a linha ofensiva deles. Trouxeram outro bom, assim, bom pra médio, vamos ser humildes, bom pra médio. Não é medíocre, cara, médio pra bom. Vai, vamos dar essa colherzinha de chá. Nate Hobbs, por 4 anos aí, 48 milhões. Tá, eu sou legal com vocês, hein, Packers, ó. Reassinaram com o Brady McManus, tá? Que infelizmente não é o Greg Joseph, eu queria muito que fosse o Greg Joseph, tá?
3 anos, 15 milhões. Finalmente, aí parece que vão ter uma estabilidade, né, com o kicker. Né, estavam com uma rotação feroz aí nos últimos anos. E também, aqui eu não sei se ele assinou ou se... Acho que ele foi contratado também, que é o wide receiver Mecole... foi contratado sim, dos Chiefs. Lembrei agora, o Mecole Hardman. Tava vendo hoje isso daí, né? Cara... mais ou menos. Pelo Aerobex, tá mutado esse. Tá mutado esse. Que fase! Que fase que vive. Então, eu acho que eles perderam um pouco mais que eles ganharam, não? E tem a questão do Jared Alexander ainda, que pode sair. Que pra mim já... Ainda tá exatamente. Assim, perder o Dylan tava machucado, beleza. Josh Myers era titular. Eric Stokes e Corey Ballentine jogavam muito. O Eric Wilson também era importante. Era jogador de special teams, eu acho. Mas era importante pro special teams deles. Dois cornerbacks, então, correndo o risco de perder mais um. Não, se bem que tal, assim, pelo impacto, eu botaria ele mais ou menos. Ok. O running back também, né? O Ed Dylon. Bem que tem o Josh Jacobs lá, né? O Ed Dylon já era 2. Aqui, então. Mais ou menos. Vou botar ele. Tem a linha do Cowboys. Ele foi melhor do que os Cowboys ou pior do que os Cowboys? Eu acho que ele foi um pouco pior. Então ele vai pra linha dos... abaixo da linha de Cowboys aqui. Tá. Né? Tá. Justo. Beleza, então agora os Rams. Time que foi nosso carrasco. Até hoje. Vamos ver. Exato. Que merda. Saída dos Rams. Tyler Johnson, wide receiver, foi pros Jets. Cooper Kupp, que foi cortado, foi parar no Seahawks. Né? Vai jogar onde nasceu, né? Em Washington. Seattle, na verdade. Estado de Washington, né? Seattle. E DeMarcus Robinson foi para os Niners. Hunter Long, tight end, foi para os Jaguars. Jonah Jackson foi trocado para os Bears. Joe Noteboom saiu, ainda não apareceu para onde. Michael Hott, Ed, Neville Gallimore. O Michael Hott para os Bills, Neville Gallimore para os Colts. Nose tackle Bob Brown III para os Panthers. Christian Rosenboom, linebacker para os Panthers também. Aí tem o Troy Reader, que jogou aqui, que não renovou, nem o John Johnson. Alguns nomes, assim, a maioria é nome bem de rotação, assim. Não tem tantos titulares assim. Né? E o que eles trouxeram, cara, Figueirense? Assim, as movimentações foram, eu acho que foi um cara, começando aqui, né, um cara que a gente até falou aqui pra trazer no nosso Game Simulator, que é o Tutu Atwell, 1 milhão, 10 milhões, é um wide receiver muito promissor, tá, ele é muito jovem, talvez esperavam mais dele, né, acho que por isso deram essa outra chance, mas é um cara muito bom, assim, que eu gostei dessa renovação. Eles perderam o Cooper Kupp, mas assinaram aí com o Davante Adams, tá, por 2 anos, por 4 milhões, ele teve, tipo, se pegar números, ele teve uma produção muito boa, mas eu acho que pro nível dele, ele meio que deu uma decaída. Talvez agora, com o time que tem o Rams, eu acho que tem tudo para ele recuperar aí o ótimo momento que ele estava tendo, né? Recontratou o Jimmy Garoppolo por 1 ano, 5 milhões. Cara, é o melhor empresário do mundo, isso que não existe. Assinaram também, novamente renovaram, né? No caso, 3 anos, 57 milhões com o left tackle Alaric Jackson, que foi uma grande renovação. Assinaram com o Ponafor, 3 anos, 27 milhões, tá? O defense tackle. Center também contrataram, Coleman Shelton, 2 anos, 12 milhões. Aí assinaram também com Nathan Landman, né, um linebacker. Também contrataram um cornerback, aquele Witherspoon, que veio ali do Seahawks, se eu não me equivoco. Cara, gostei, cara. Gostei também. Eu não acho que é uma besta de aulada, mas estaria logo ali embaixo. Sim. Aqui não tá, que eles estenderam também com o Stafford, né? Aqui não tá. Exato. Mas... porque ele não era free agent, né? Mas... eu acho que seria o primeiro do Tackle Paulo, talvez, ou o segundo. Cara, o Patriots foi bem, cara. Foi. Aqui o Rams também é um time muito completo, né? Exato. Vou colocar em segundo. É que depende do que a gente vai considerar. Se é considerar a free agency, eu acho que o Patriots ganha, obviamente, porque trouxe mais nomes de impacto. Mas é que o Rams não precisava fazer isso, entendeu? Mas como um negócio que é free agent, vão manter esse critério, então. Boa, concordo. Acompanho o relator. Agora,
Esse aqui eu vou pular. Não, esse aqui eu vou pular. Deixar por último. Saints. Vamos falar do Saints. Beleza, eu vou falar primeiro dos que saíram. Até agora. Jamal Williams não assinou com ninguém, mas é um nome relevante. MVS, né? O Marcus Valdes-Scantling, wide receiver, foi para os Seahawks. Lucas Patrick, um guarda, foi para os Bengals. Aí tem alguns outros nomes menos famosos, né? Porque o time do Saints é um belo time da Master League, aquele time inicial, que tem um jogador com os nomes aleatórios. Pra mim, o Saints é isso, velho. Aí tem um outro jogador bom, mas que não fica muito tempo lá, né? Porque os caras não conseguem renovar, né? Os bons jogadores. É porque o cap tá é o mais ferrado, né? Exato. Peyton Turner foi pros Cowboys, Willie Gay Jr. Peraí, esse aqui merece, velho. Willie Gay Jr. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Eu achei que tinha dado problema no meu áudio. Tá vendo? Esse toda vez a gente tem que fazer uma piada com esse nome, velho. Eu lembro que na vez passada a gente já tinha visto esse cara aí. Os caras pedem, né? Exato. Paulson Adibo, um nome relevante, corner foi para os Giants. Shemar John Charles foi para os Seahawks, corner também. Will Harris foi para os Commanders. Né? Um monte de whatever com quem. E quem que eles trouxeram, cara, grande? Bom, vamos lá. Eles trouxeram o David Goodshaw, né, vindo dos Patriots. Estenderam com o Nathan Shepard. Renovaram aí com o Chase Young, 3 anos, 50 milhões, impressionante, hein? Overpaid total. Assim como renovaram com o Tyree Johan Johnson, tá também por 3 anos, 30 milhões. Quase overpaid esse, não tanto. Quase. Ele é um bom jogador, né? Trouxeram aí um safety muito bom, tá? Que é o Justin Reed, 3 anos, 31 milhões, 31 milhões e meio, pra ser exato. Assinaram também com o Jack Stoll, né? Um tight end ali também, que se eu não me engano, sei lá onde é que tava. Filadélfia, Miami, sei lá, esses lados aí, tá? Assinaram aí com o cornerback Isaac Yaddle, né? 3 anos, 9 milhões. Assinaram com o L. Will Clapp. Assinaram com o receiver Brandon Cooks, 2 anos e 13 milhões. Estenderam aí o contrato do Derek Carr, tá? Eu acho mais uma temporada. E eu acho que a principal contratação dele, mais uma vez, tá? Foi a contratação do Kellen Moore, que era coordenador ofensivo dos Eagles, que eu acho que foi um grande acerto aí pro Saints, cara. Mas em questão de free agents, trouxeram o Brandon Cooks ali, por 2 anos. Justin Reed. Eu acho que assim, as pessoas os jogadores que saíram não tinham tanto impacto e os que chegaram também não. Não tanto. Exato. Pra mim é um belo de um. Mais ou menos assim. É o mais ou menos pra baixo. Aqui. É um candidato fortíssimo aí de linha defensiva, hein? Eu acho que é bem ruim, cara. É bem ruim. Exato. A gente vai fazer o vídeo do mock draft, que a gente vai fazer todas as escolhas por todos os times da primeira rodada, né? Que eu fiquei ligados. E nisso a gente vai ver as necessidades e olhar um pouco de cada time, né? Exato. Então, você concorda, craque Gregson, aqui? Você gostaria de subir um pouco mais, descer? Cara, deixa ele atrás dos Cowboys, eu acho. Ou não, ou é muito justo. Não, acho bom. Acho bom. É que eles não tem cap, né, coitado? Não pode fazer muita coisa. Time interessante. Coitado, espero que piore, né? Espero que piore. Exato. Muito bonzinho hoje. New York Football Giants. Nem sei se tem um futebol. O Jets tem, mas Giants. Não, New York. O time do pai do Chris. Eu acho que tem um futebol, porque o Giants também tem um time, acho que de beisebol, que chama Giants. Então a gente tem que botar esses negócios aí. Deixa eu ver. Procurar aqui as saídas. Achei. São poucas. Tim Boyle, Drew Lock, quarterbacks, ainda não assinaram com ninguém. Chris Hubbard,
bagre. É aquele radar de bagre. Esse aqui é o radarzão de bagre. O Ojulari, Aziz Ojulari, que foi escolher a alta deles, foi pros Eagles. A Isaiah Simmons ainda não assinou com ninguém, que era um jogador promissor, mas nunca se mostrou nada, se mostrou um belo de um bust, igual um certo safety da Georgia, Campione, né? A Dory Jackson é um cara que tem um empresário muito bom, que ele sempre consegue um time, foi pros Eagles. Jason Pinnock, safety, foi pros 49ers. Sim, não saiu ninguém relevante, assim, basicamente. O mais relevante é o Aziz Ojulari, mas que não estava jogando bem lá. Exato. Né? O Adore Jackson tem nome, mas também não estava jogando bem, então eu acho que nesse sentido os Giants estão de boa. Mas quem que eles trouxeram, craque grandes? Então, cara, Giants também tá mexendo os doces, né? Ah, não, esse é o ano que vamos reformar, vamos destruir o prédio e vamos reformar, né? Começando que eles renovaram com o punter Jamie Dillon, né? Deles 3 anos, 10 milhões. O long snapper também. Aqui já começa, né? O Paul Sodibo, tá? Veio por 3 anos, 54 milhões. Baita quarterback. Contratação boa, gostei, tá? Peraí que eu perdi. Aí, assinou também com o defense tackle Roy Robson Harris, né? 2 anos, 9 milhões. Renovaram com o wide receiver Darius Slayton, tá? Por 3 anos, 36 milhões, tá? Muita gente pode achar meio caro aí, mas é porque o mercado também de wide receivers, né? A maioria das posições está inflacionado. Assinaram também com o linebacker Chris Bors, tá? Por 2 anos. Com o offense tackle James Hudson, tá? 2 anos, 11 milhões. Defense tackle Chelsea Golston por 3 anos, 8 milhões. Aqui uma contratação de impacto, o safety Javon Holland, tá? Por 3 anos, 45 milhões. Também assinaram aí com o offense tackle Stone Forsythe. Reassinaram o guard deles, Greg Van Roten. Assinaram com o outside linebacker Victor Timocash. Assinaram aqui, doeu meu coração, porque eu queria no Vikings, pra ser um backup. James Wilson, 2 anos, 8 milhões. Cara, meu Deus, que barato, velho. Que barato. Eu acho que vai, se duvidar, vai ser ali, ó. Tipo, meio que o Jacob Brissett foi ano passado, né? Nos Patriots. Ano passado não, né? Antes do Drake May. Exato. Isso. E eu acho que eles vão trazer um Zach Pascal quarterback. Mas isso a gente vai deixar pro vídeo do mock draft. Fiquem ligados. Exatamente. Mas foi isso praticamente, né? Boa. Cara, muito. Mano, gastaram a bala. Sim. Eu acho assim, eles gastaram, mas não teve nenhum nome assim, puta de impacto, assim, mas foram bons jogadores. Ano passado eles perderam, né? O impacto é o Javon Holland, né? Mas ele é um safety. Isso. Então não sei se, tipo, né? Você vê, ele o Paul Adebo veio mais caro do que ele. Exato. Né? Então, eu acho que. Que eu botaria no Tacalepau, assim. Tacalepau, também acho. Depois dos times aqui de Los Angeles, esse seria eles. Os dois de Los Angeles aqui, ó. E eles ultimamente tiveram 2 perdas importantes, né? O Chevy McKean, que tá no rival. O Saquon Barkley, que não precisa nem falar nada, né? Então é um time que agora resolveu acordar pra vida, né? Esperar, exato. Philadelphia Eagles, o atual campeão do Super Bowl. Bem, eu tenho aqui as saídas. Saiu até um número considerável de jogadores, tá? Ian Book, quarterback, não é relevante. Kenny Pickett foi trocado para os Browns. Kenneth Gainwell, que era o running back reserva, foi para os Steelers. Paris Campbell foi para os Cowboys, wide receiver. Mekhi Becton foi para os Chargers. O Tyrant CJ Uzoma ainda não assinou com ninguém. Bom jogador, fique de olho aí com esse. Eu falei para falar com esse. Tem outros jogadores aqui que eles não assinaram. Fred Johnson foi para os Jaguars. Brandon Graham, né, o líder, um dos líderes da defesa deles foi de aposentadoria, né? O Josh Sweat foi para o Azeitona Cardinals. Milton Williams, né, uma das contratações, a segunda contratação mais cara, né? Provavelmente, na verdade, essa é a primeira, né, em dinheiro garantido. Foi para os Patriots. Oren Burks para os Bengals, linebacker. Avante Maddox para os Lions. Isaiah Rodgers para os Vikings. Darius Slay foi para os Steelers. CJ Gardner-Johnson foi trocado para os Texans, né, em troca do Kenyon Green, que eu vou falar mais na frente. E trouxeram o Rick Lovato, né, Demi Lovato,
O Rick Lovato Long Snapper. Né? E quem que eles trouxeram, Crack Grants? Assim, não teve nenhuma contratação de impacto, tá? O destaque mesmo foram as renovações, a extensão do contrato do Saquon Barkley aí por 2 anos e 41 milhões, tá? Já meio que se prevenindo ali, né? Numa eventual saída futura. E também a reestruturação do linebacker Zach Baum, tá? Por 3 anos, 51 milhões, tá? Aí tiveram a negociação, né? O backup deles, o Kenny Pickett, foi pros Browns. Em troca veio o Dorian Thompson, Robinson, né? Como você falou, né? Trocaram aí o CJ Gardner-Johnson pelo Kenyon Green. Aí assinaram com o Ed Dylon, né? O running back 2, que era dos Packers. Outside linebacker Josh Hush também foi contratado. 2 tight ends, um é o Harrison Bryan, outro é o Kylen Granson. Craig Granson. Aí assinaram também com o quarterback Adoree Jackson. E também com o outside linebacker Eddie Ojulari, 1 ano, 4 milhões. Cara, tiveram, assim, umas perdas importantes, tá? Tipo, o Josh Sweet, né? O Milton Innes foi pros Patriots. Cara, eu acho assim que é o que aconteceu natural, o que acontece, né? Quando o time é campeão, quando tem muita estrela, né? Eu acho que tiveram que dispensar, eu acho que não perde a qualidade, né, do elenco. O Eagles é um time muito forte. Claro, né? Talvez aí deu um pouco uma baixada, né? No nível que tinha antes, né? O Josh Sweet e o Willis muda muito, né? O Darius Slay também, né? Jogadores importantes para a defesa dos Eagles. A saída do Kellen Moore pro Saints também é um negócio assim, né, que pode impactar um pouco, mas eu acho que eles vão conseguir manter o nível. Eu acho que fizeram uma free ok, tá? Não trouxeram nenhum nome de impacto porque não precisa, né? Tá montado isso. Então você botaria eles no mais ou menos? Eu acho que sim, cara. Vamos ver. Eu pensei em botar eles aqui, só que aqui tava ruim, mas parece que piorou. Não tava ruim, né? Não tava ruim. Se tava ruim, imagina, né? Exato. Mais ou menos. Mas é o mais ou menos lá no final. Exatamente, mais ou menos bom. Mais ou menos bom. Não chega a ser bem louco porque... Mas eu acho que eles tiveram perdas. Eu acho que eles vão repor do draft, tá? Isso aqui é só a primeira parte da oficina. Eles são muito bons de draft, cara. Capital eles são bons de draft, exatamente. São muito bons de draft, cara. Com isso, tem que aprender um pouco com o Mano Howie Roseman. Exatamente. Se fizer isso, velho, vai ser, ó, executivo do ano, vai concorrer. É mesmo. Não é? São Francisco 49ers. 49ers. O último a sair. Ó, o 49ers eu tenho uma parada aqui pra falar. Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida. E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou. E agora desliga. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Ai, meu Deus do céu, cara. 49ers, meu amigo. E justo a próxima final é lá, hein? Exato. Então, assim... Rapaz. Exato. Fazer aquela... Respirar fundo, né? A gente é amigo dos caras ali do 49ers, né? Os mano aqui são... Dividir as contas com o mundo. Sinistra, mas eles sabem, velho. Cara, que lista enorme de saída. Pelo amor de Deus. Agora o Ace vai sofrer. Com sede, velho. Vamos lá. Brandon Allen, quarterback, foi pros Titans. Josh Dobbs, foi quarterback pros Patriots. Trocaram Jordan Mason. Trocaram Jordan Mason com a gente. Elijah Mitchell foi pros Chiefs. Aí tem outro aqui que eu não vou citar, que ainda não tem time. De Bocema foi trocado pros Commanders. Um Tyrande aí foi pro Seahawks. Foi até hoje, eu acho, essa transação. Eric Saubert. Charlie Heck pros Buccaneers. Jalen Moore foi pros Chiefs. Aaron Banks pros Packers. John Feliciano aposentou. Leonard Floyd, que é o guard. Leonard Floyd foi pros Falcons. Devondre Campbell ainda não tem time, mas brigou com todo mundo lá, então é um péssimo profissional. Dre Greenlaw foi pros Broncos. Malik Collins pros Browns, né? O Dre Greenlaw linebacker, Malik Collins defensive line. Aí tem o Javon Reed, foi pros Vikings. Nick McLeod pros Bears. Javarius Ward, Colts. São 2 cornerbacks. Mais 2 cornerbacks que saíram. Rocky Assim, Lions, Isaac e Adam Saints. Safety.
Nossa, 3 safeties saíram. Demetrius Flanagan, Flores, Tashon Gibson, que não foi pra nenhum lugar. Tulanoa Rufanga pros Broncos. Saiu o Panther e o Long Snapper. Panther Pat O'Donnell, Long Snapper Tabor Pepper. Né? Ou seja, o trem tá pegando Caraca. fogo lá, bicho. Tá, a O que que reforma, eles tá? trouxeram, velho? Assim, né? Você falou da negociação mais importante, né? Que eu acho que foi a saída de Bill Samuel. Cara, isso aqui, mano, eu não entendi, cara. Eu não entendi. Trouxeram o Tyrande de Luke Farrell, que é um nome muito da hora, mas que, cara, meu Deus, 3 anos, 20 milhões. Aham. Não tem sentido. Renovaram com o Kevin Givens. Como você falou, o Jordan Mason veio pra nós, né? Também foi bem, até se machucar. Aí começou a loucura, né? Assinaram com o Rich Grant, safety, assinaram com o linebacker Luke Gifford, assinaram com o Jason Pinnock, safety, assinaram com o wide receiver DeMarcus Robinson por 2 anos, 8 milhões, assinaram com o T. Brown, cornerback, assinaram com ele, o homem, uma máquina, Mac Jones, por 2 anos, 7 milhões. Veloso chora nessa Não, hora. Veloso chora, né? Aí recontrataram o bom fullback deles, tá? Que é o Just... Just É o... Tá engasgado. 2 anos, 8 milhões. E é isso, cara. E tem contrato do Purdy ainda, tá? Então, esse aqui. Rapaz. Só que eles têm 11 escolhas no draft, opção, né? eu acho. Eles têm 11 escolhas no draft. Mas no momento a gente falando de free agency, eles fizeram uma free agency Não, muito boa. é free agency, exatamente. Cara do Aí céu. Eles aqui. Calma, vou botar eles aqui. Liderando? O seu Tu sonho acha? dessa. Não, mas é porque eles são. Quer dizer que eles estão quase aqui. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então eu acho que, beleza, eles estão nesse limiar aqui mesmo. Uhum, E tava ruim, parece que piorou, e eu sou um merda, meu irmão. uhum. Né? Uhum. Então, sem muito a acrescentar, Que Seattle é isso? Seahawks. Obrigado, meus amigos. Eu cheguei tanto vocês no draft passado por levar. Obrigado, amigo, vocês são amigos. Obrigado, Né? obrigado, senhor. Eu te amo, senhor. É um Boa. amor, sim. Saídas. Gita Smith foi trocado para os Raiders. Tyler Lockett não teve time ainda. TK Metcalf foi para os Steelers. Pharaoh Brown para os Dolphins. George Fant sem time. Stone Forsythe, Giants. Lake Tomlinson, Texans. Travis Gibson, Ed, não foi para nenhum. Lemont Jones, Ed, foi para os Titans. Jonathan Hankins para nenhum. Roy Robertson Harris para os Giants, que é DL. Jonathan Hankins também é DL. Saíram os DLs Trey Brown para os Niners e Art Burns para os Dolphins. E saíram 2 safeties, o Rashawn Jenkins e o Kevon Wallace. Exato. São, assim, nomes bem de... Tirando, lógico, né, Dino Smith, Tyler Lockett, DK Metcalf, o resto eram jogadores de rotação. George Fant, acho que já chegou a jogar por causa de lesão, de outros titulares. Os DLs talvez jogaram um pouco mais, mas foram cortados por questão de salário, né? Então, não tem perdas significativas, não. E adições, meu caro Crack Edson. Assim. Adições. Boa. Eles recontrataram, caso renovaram aí com o Josh Jobe. Não sei se você falou, mas eles acabaram negociando o Geno Smith e trouxeram Sam Darnold, 3 anos e 100 milhões. A pouco, senão dá direito autoral. Cara, obrigado. Vamos lá, continuando. Olha o que eles trouxeram enquanto você vai falando aqui, ó. Eles trouxeram isso aqui, ó. Cara, o pessoal tá indignado. O quarterback ponte do futuro deles, aí, tá vendo? Os caras estão indignados, mas, cara, vocês tinham o Geno Smith. Sim, vocês trocaram pelo Darnold. Tudo bem. Mas, cara, assim, vocês esperavam o quê? Quem que vocês queriam, sabe? Calma lá. Vocês tinham um quarterback muito pior. Aí, eles renovaram 3 anos, 25 milhões com o ótimo defense tackle Jerry Reed. O linebacker Ernest Jones também, 3 anos, 33 milhões. Aí foi uma perda significativa, que foi o Metcalf indo para os Steelers, tá? E troca aí de uma segunda, sexta e sétima desse ano. Assinaram com o Josh Jones por 1 ano, 4 milhões. Assinaram com o Marquez Valdez, 1 ano, 4 milhões. Com o pass rush de Marcus Lawrence, tá? Boa contratação aí, 3 anos, 32 milhões.
E com o Cooper Kupp, né, que veio aí para substituir 3 anos, 45 milhões. Obviamente que não vem no nível do Metcalf, mas vem ali para ser, né, para pegar o lugar dele. Cara, eu achei mais ou menos, viu? Mais ou menos. Eles perderam aí o Metcalf, trouxeram o Cooper Kupp, o Marcos Valdez ali para ser um 3, né? Trouxeram o Sandaro, né, no lugar de Jalen Smith, eu acho que ali é um upgrade da posição. Trouxeram um pass rush ali também, mas de resto, assim, nada demais. Nada Mais ou demais, menos? né? Nada demais? Tava ruim, parece que piorou? Será? Porque assim, eles melhoraram. É, exato. Eu acho que tava ruim, parece que piorou, porque eles preferiram escolha de draft, mas ainda não tem essas escolhas, né? Então, Eu acho que como a questão aqui é é uma free, incógnita, né? exato. Eu vou botar eles aqui, junto com os. Não, assim. É. Pouco abaixo dos Falcons, né? Tararã. Beleza. Próximo time. Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. Vamos lá. O que eles trouxeram? Não, o que saiu, na verdade, né? Chase Edmonds, running back, saiu. Pra ninguém, mas é um nome até famosinho. Saiu um tackle, Robert Hensey e Justice Schools. O Robert Hensey pros Jaguars, Justice School pros Vikings, né? School pro Skull, né? Skull. Ó. Jack Barrett saiu, mas é um veteranão identificado lá. Pode ser que ele ainda resolva voltar. Se não aposentar, né? Joe Tyron Shoyinka, dos Browns. Edge. KJ Britt pros Dolphins. Xavier Thomas pros Vikings. E tem alguns jogadores que ainda não conseguiram time, que são menos conhecidos. Talvez Troy Hill seja o mais famosinho, que é cornerback. Saíram poucos jogadores e poucos assim com nome, né? Talvez só o Shaq Barrett e o resto ali, tanto Justice School quanto Xavier Thomas eram jogadores de especial teams. Não tem nada de relevante, né? E as chegadas e renovações, Crack Clemson? Eu sei que tem renovação lá. Tem sim. Renovaram ali com o Lavon David, né, um ano 10 milhões. Com o Offensive Line também, Brad Bredesen, por 3 anos 22 milhões. Renovaram com o Chris Godwin, tá? 3 anos 66 milhões, tá? Boa renovação. Sim, renovação muito boa. Achei até, caras, pela inflação que tem de mercado dos wide receivers, eu acho que foram bem, tá? Assinaram também com o outro linebacker Hassel Reddick por 1 ano 14 milhões. Outro punter, Riley Dixon, chegando aí por 2 anos 6 milhões. Aí renovaram também com Anthony Nelson, 2 anos 10 milhões. Uhum. Kyle Trask, 1 ano 2 milhões e quase 3, né? 2,8. Eu não sei se o Kyle Trask já tava, acho que sim, tá? Mas só renovou, exato. Aí trouxeram também Kindle Vildor, tá, o quarterback, e Anthony Walker, Kinderova, exatamente. Anthony Walker, aí, né, o linebacker vindo do Miami Dolphins, se eu não me engano. Eu acho assim, foi bem louco, assim, tipo, renovar. Renovaram ali com o Godwin, trouxeram, tipo, as renovações que são de grande destaque aqui. O Bray Bradson, lá Lavonte David é importante. Trouxeram o Russell Reddick, um Panther. Vamos, assim, né? Botaria por aqui, assim. Exato. Né? Uhum. Então, bem louco, assim, já tá de boa. Exato. Outro time que eu acho que vai pro top da nossa lista aqui, eu vou falar agora sobre o Washington Commanders. Vamos nessa. Commanders saíram poucos nomes e poucos relevantes, eu acho. Jeff Driscoll era quarterback, mas não foi pra ninguém. Jamie Brown era um wide receiver 3/4, foi pros Jaguars. Jameson Crowder, KJ Osborne ainda não conseguiram o time, eram wide receivers. O Lamid Zaccheaus também. Saiu uma penca de wide receiver, né? Cornélio Lucas, tackle, veio dos Browns. Dante Fowler Jr. veio dos Cowboys Edge.
Não, veio dos Cowboys, não, né? Foi pros Cowboys, perdão, eu tô falando errado. Cornélio Luca foi pros Browns, Olamide Jackson foi pros Bears, Jonathan Allen foi pros Vikings, Michael Davis não foi pra lugar nenhum, por enquanto. Benjamin St-Juste pros Chargers, Jeremy Chin, safety, foi pros Raiders, o St-Juste é cornerback, e o kicker Austin Seibert ainda não foi pra nenhum lugar. Poucas saídas assim relevantes, um monte de wide receiver, uma dupla de corners, um edge, um DL, um pouco de cada coisa, sabe? Exato. E o que é sério, Crack Grayson? Vamos lá, as movimentações aqui, né? A grande contratação que a gente já falou, né? Veio o Deebo Samuel, né? Eles renovaram com o Bob Wagner também, né? Renovaram também com o Zach Ertz, tá aí, por 1 ano 6 milhões. Renovaram também com o seu Panther Trisway, né? Assinaram com o Javon Kinlaw, 3 anos, 45 milhões. Já foi melhor, tá? Não foi bem temporada passada. Negociaram ali pelo Laerme Tunsil, tá? Um tackle ali vindo de Houston, né? Foi uma porrada de escolha aqui, né? Uma terceira desse ano, uma sétima, uma segunda no ano que vem, muita coisa, né? Assinaram também com o safety Will Harris, 2 anos, 8 milhões. Renovaram com o Jared Michaels, né? Renovaram também com o Marcos Mariota, tá? 1 ano, 8 milhões, super barato, teve ok para backup. Assinaram com o Ed Goldman, assinaram com o Jonathan Jones, ex-Patriots, 1 ano, 5 milhões. Dirt Wise, também outro defense tackle, 1 ano, 4,5. Renovaram com o Cade Osborne, meu Jesus Cristo. Drop Osborne. Meu Deus, cara. Renovaram também com outro wide receiver, Noah Brown. Renovaram com o Dia de Sheldon, já passou por aqui também, tá? Sheldon Day, né? Os mais íntimos, defense tackle. Assinaram também com o Nate Herbig, né? Um offensive line. O defensive Clayton Farrell, quarterback Noah Igbinoghene, né? E também outro pass rush ali, Jalen Holmes. Cara, boa. Gostei, não entendi o Kinlaw, tá? Eu acho que gastaram muito, mas pelo eles tinham dinheiro, né? Pelo Tunsil, cara. O Deebo foi barato, né? O Deebo foi barato, o Tunsil também. Cara, o Kinlaw que foi a grande, né? Mas conseguiram renovações boas, importantes ali também. É um time que está sendo reconstruído. O que eles quiseram. Exatamente. Assim, trouxeram uma baita adição, que é o Deebo Samuel. Eu acho que o Deebo Samuel fala muito mesmo e fala muito mais pelo que ele faz, mas ele pode ser importante sim nesse elenco, cara. Exato. Então gostei, cara. Acho que vai pro topo, hein? Vai pro topo, né? Eu acho que ele fica ali no panteão também. Exato. Agora, pra gente falar do último time e mais importante, Minnesota Vikings, eu vou chamar pra discussão. Não. Olha, só parece que tá bom, né? Vacilão. Pode aparecer, Craque Veloso. Nem tá aí o vagabundo. Apareça Craque Veloso. Craque Veloso. Ele vai aparecer, eu vou botar aqui, vai ficar a fotinho dele. Tô dentro, lá ele. Nada. Olá, opa, apareci. Época de... gente, vou explicar. Época de free agency, eu tô na época de free agency aqui, eu tô na época que, né, fui dispensado. E Minnesota Vikings Braguitos, e eu tô aqui, ó, nessa situação aqui, eu tô tentando trocar de novo. O gigante da colina. O gigante da colina. Eu preferia ir pra Londrina, né? O grande glorioso time de Londrina, mas não Vasco. Mas enfim, tô aqui pra dar minha opinião. Ferrar com o ouvido todo mundo agora. Tá mutado isso! Que fase. Pardon. Que fase. Veloso, então. Vou falar pra você pegar o primeiro link aqui no nosso chatzinho privado. Não do E você vai falar das saídas dos Vikings. Quem que saiu? Aí se você quiser fazer um breve comentário sobre os nomes que você for falando, fique à vontade. Vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. Só as saídas, depois a gente vai falar das chegadas, hein? Só para lembrar. Perfeito. Vou começar aqui já falando, ó. Sam Darnold foi embora, né? Para a alegria e para a tristeza aí de alguns aí, né? Que trata bem os filhos. Se você quiser ver esse vídeo aí, a gente gravou, tá no Instagram do Minnesota Vikings Brasil, ó, propaganda aqui. Nosso dançarino Kim Byron foi embora, infelizmente, né? Daniel Jones foi embora para fazer uma graninha. Esse aqui eu acho que todo mundo acha que é uma boa ter ido embora, né? O Ken Robinson, né?
jogou no lado, não tinha expectativa. Patrick Jones, né? Que a gente falou muito nas lives aí dos jogos, né? Que ou ele ia jogar muito bem, a gente ia renovar, ou ia ficar naquela embaixo e ia vazar, né? Vazou. Nick Mullins, que não trata os filhos bem. Esse aí não apareceu no canal dele, não trata os filhos bem. Ó, o jogador favorito do Alan, Johnny Mont, foi embora. Trent Sherfield, melhor wide receiver, um dos melhores wide receivers do time. E Melhor wide receiver é 4, né? 4 para 5 às vezes, né? É, exato. E Sherry Tillery foi embora também. Exato. Temos o Garrett Bradbury, né? Que foi pro cortado e os Patriots assinaram. É perfeito. Ed Ingram foi trocado pros Texas. Oh, milagre! A gente tem que falar disso. A gente vai fazer até um corte falando disso daqui a pouco. Calma aí. O Ed Ingram, velho, a gente precisa só de uma coisa. Peraí, vocês vão dar licença, mas o Ed Ingram merece. Santinho, não. Como disse o Ricardo Alexandre, vendeu uma fita por R$200. Negativo. Uma fita, pô. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra, eu não sou, caralho! Ah, onde caiu? Puta que pariu! E na verdade, o advogado, na verdade, ele vai advogar. Veja bem, o advogado. Veja bem. Meus Essa é a amigos. situação dos Texas quando receberam o Ed Ingram, né? Cara, ó, o Coesa, né? Businessman, conseguiu trocar. A gente conseguiu ganhar alguma coisa. Achei que ia só custar. O Bradbury a gente não ganhou nada. O Ed Ingram a gente ganhou. Não tem sentido um negócio desse, cara. Ah, mas acho que é porque o contrato do Bradbury era ruimzinho, né? Ninguém queria pagar muito, né? Não, é que depois que você fala que você, tipo, se você não trocar, eu vou cortar, Isso. tipo, acabou. Ninguém né? quer. É, exatamente. Você fala, não, Quando vazou a história lá, eu falei, velho, vai ser cortado. Exatamente. Porque o Ingram não, o Ingram tava lá no fundo do roster, o Coisa assobiando, né? Aí foram lá e perguntaram, né? Então, ok. Né? Mas de qualquer forma, assim, uma free agency muito boa, né? E a gente vai explicar porque que a gente acha muito boa. Crack Grayson, por favor, fale aí das chegadas. Vamos falar aqui, vou trazer as chegadas aqui, tá? 2 renovações, Till Jackson, 2 anos, 12 milhões, Aaron Jones, 2 anos, 20 milhões. Assinou com o Rodgers, tá? Mas é o Isaiah Rodgers, falando igual o Manuel Gomes já. 2 anos aí, 15 milhões, veio barato, tá? Mas é um quarterback, que pra mim é quarterback 3, tá? Ele era aí nos Eagles, mas aqui acho que ele não é o 2, só se ele começar a jogar muito bem. Trouxe ali o Ryan Kelly também, um cara que a gente falou aqui no Game Simulator, 2 anos, 8 milhões. Renovaram aí com o Byron Murphy, tá? 3 anos, 54 milhões. Eu achei caro, mas tá inflacionado o mercado e a gente entende, tá? Outro cara que pode ser que tenha saído meio caro, mas também tá inflacionado, é o Jonathan Allen, 3 anos, 51 milhões. Will Price, tá? Eu acho que esse aqui foi pra mim a melhor contratação até aqui. Will Price, guarde, 5 anos, 88 milhões. Javon Hargrave também veio 2 anos, 30 milhões, tá? Tem um aqui que agora que eu fiquei sabendo, né? Trevor Thomas, né? Veio também, deve ser um cara aí pra rotação, não sei. Special Teams, velho. É um cara muito bom de Special Teams lá dos Bucks. Exatamente. Renovaram com o lindo, maravilhoso, gostoso Harrison Smith por mais um ano, 10 milhões. Como o Veloso falou aí, o Veloso Ace, né? Mandaram embora aí de Ingram lá pros Texans. Assinaram, como a gente já falou aqui, né? Com o bom Special Teams Eric Wilson, vindo dos Packers. Também a gente já falou aqui do Jordan Mason, que veio pra nós, tá? Agora a quinta série vai rolar solta. Contrataram o Jeff Okuda. Maravilhoso esse nome. Okuda é bom? Não, foi bom? Maravilhoso. Eu acho que o Veloso já foi melhor. Eu acho que ele já foi melhor. Tinha grande expectativa, né? Foi uma escolha alta aí, o Okuda, né? Mas eu não consegui ver. Eu acho que o pessoal aí dos Lions, quem sabe se o Okuda é bom. Entendeu? Exatamente. Aí a gente vai descobrir agora, nessa temporada, se o Okuda é bom. Exato. Mas não é verdade? Então a gente vai descobrir. Pode expectativa tá embaixo o Okuda, né? Pode, né? Eu sei que esse negócio aí, esse papo aí, velho. Tá meio estranho. Gente. Lá ele.
Muito bom, velho. Tá E vendo? também, pra encerrar aqui, né, trouxe o Rondale Moore, tá? Um cara, um receiver muito jovem mesmo, né? Eu acho que veio Que passou do por Falcons. machucado dos Falcons, exato. Exato. E trouxeram o Justin School, que também não tá aqui, não sei porquê, mas ele foi pra nós. Exatamente. Né? E é Só um, falando é um do, técnico. só falando do Rondale Moore aqui, ele foi uma escolha de segunda rodada, 49 em 2021. Então foi uma escolha alta até, cara. Sim. Só destacando aí. Ele era um jogador muito promissor, muito bom lá de Purdue. Né? Ele teve números excepcionais no ano dele de freshman, mas começou a conviver com lesões, aí teve, acho que, a pandemia, e tudo atrapalhou ele, né? Mas, assim, tanto o Okuda quanto ele são apostas, eu acho que o Kwesi só tem a ganhar. São jogadores jovens, né? O Rondale Moore tem 25, né? O Okuda também, acho que é por aí. O Mason também, tá? 25. O Mason também. O Jordan Mason, sim, exato. O Jordan Mason, ele já Já mostrou mais, nos né? 49ers, isso, nos 49ers ele agradou, tanto é que os 49ers botaram uma tender de segunda rodada nele, para segurar, né? Ou seja, o time que fosse assinar com eles tinha que abrir mão de uma segunda rodada, né? Só que aí o 49ers, daquele modo desmancha, né? O Coelho falou, opa, vamos fazer uma troca aqui de final de draft. Assim, pegou ele e ainda assinou com uma extensão de 2 anos, né? Então, pelo que eu entendi, ele vai estar sob contrato por 3 anos aqui com a gente, né? Esse ano da Tender e mais 2 anos, né, de uma extensão, né? Depois eu tenho que até olhar no Spot Track, mas eu acho que é um puta jogador, assim. É uma coisa, é um que eles chamam de power back, né? Que era o que tava faltando pra gente, que é aquele running back que simplesmente é um... Você está ligado àquela ariete de filme Nossa. medieval pra arrombar sem a porta? Que era Falou pro cara do Age of Empires! Então, ele é tipo essa ariete, fala, você vai fechar? Não vai não. Você vai lá e bate. Referência de caras velho, mais- hein, cara. Meu amigo, me senti velho. Chegou a idade. Gonçalves. Nossa, tá chegando a idade. Ah, Que fase. tem um cara Anos que a da gente bola vai rola. falar que também tem essa característica, tá? O running back, que é o meu favorito do draft. Mas a gente vai falar depois. Exato. Então, assim, um cara, vai ser um power back muito interessante. O que eu acho que a gente deve olhar no draft agora é um running back para ser o terceiro running back futuro carregador de piano também, né? Que tem que ser um running back com características um pouco diferentes, que é aquele running back mais explosivo, né? Que eles chamam, né? Então, essa é a dupla perfeita, assim. Por que os Lions fizeram tanto sucesso? Primeiro, eles têm uma linha ofensiva muito boa, e segunda, eles têm 2 running backs muito bons, com características diferentes. Exato. O Montgomery, sem ser esse ano que ele machucou, o ano passado, o outro ano, né? Ele teve um recorde na carreira dele de touchdown. Por quê? Porque ele era esse power back que chegava ali na linha de 3, 4 jardas, ele ganhava esses restos e era touchdown. Mesmo o outro time sabendo que ele ia correr com a bola, entendeu? Já o Jahmyr Gibbs é o cara da muitas jardas, sabe? É o cara da jogada explosiva. E a gente precisa desse cara. O Aaron Jones consegue ainda algumas jogadas, mas a gente vê que ele não consegue mais ser tão explosivo, né? Por isso que eu achei 2 anos muito. Eu achei 2 anos muito. Eu acho que vai ser, na prática, vai ser 1 ano e eles vão cortar no segundo, tá? Pra ganhar uma pick. Não foi. Não, uma pique acho que não, se cortando não ganha, né? Mas eu acho que é para ganhar trade. economia de salário. Isso. Talvez uma troca, algo assim. É porque é mais garantido, grande parte garantido, né? Esse contrato, se não me engano. Mas aí tem que ver se tem dinheiro garantido até tal dia, porque aí tem todos os mecanismos desses, né? Mas de fato eu achei muito boa. Caco Veloso, antes de encerrar, você quer fazer as considerações finais aí? Falar que você já pediu desculpa pro Coese. Tem que colocar ali esse. Tem que colocar. Qual que é? Qual categoria é? Exato, fala aí, boa. Já fala aí, Veloso, qual categoria? O que você acha? Ó, sem clubismo, na frente de todo mundo. Brincadeira, fala aí. Ó, tá falando aí. Sem clubismo agora, falando sério. Vocês acham que deveria ficar na frente dos Broncos? Porque assim, eu acho que o Broncos ia ficar um pouquinho melhor, assim. Eu acho que eu acharia assim, atrás dos Broncos. Sem dúvida, assim. Minha opinião. Sim, eu acho que sim. O Broncos tem aposta, assim, eu sei que tem uns caras que falam de Fanda, tá ligado? Que esses caras todos são caras lá velhos e tal, mas, cara, podem jogar muito nos Broncos. E o Broncos tem uma defesinha já redondinha, assim, por sabe isso, lá? né?
A defesa do Broncos já jogou bem na temporada passada. Mas os por isso. caras vai ser muito melhor. O Vikings tem uma defesa boa, tem uma defesa boa. Mas eu acho que ainda falta mais peças que o Broncos. O Broncos tá fechadinho. Patrick Surtain jogando pra caramba, sabe? Pô, foi uma temporada magnífica daquela defesa. Aquele jogo com os Broncos e Chiefs, putz, que jogão, cara. O que eu acho? O que eu acho? Eu acho que o Broncos, ele trouxe poucos jogadores, mas bons jogadores. A gente trouxe muitos jogadores, e dentro desses jogadores, muitos bons jogadores, dentro desses muitos. Entendeu? Então, eu acho que a gente é mais completo no geral, tá? Olhando aqui, inclusive na fonte aqui, o Broncos é B+, na avaliação na off-season. Cara, coisa e é B. o Vikings É B. botaram B. B! E B. esse B no seu... B, caralho! Não existe. Tá, Eu acharia o Vikings bem mais e o Broncos... Eu tentei usar o site como fonte e acabei me lascando. Então tá, Eu também. deixa ele de segunda aí, por enquanto. Cara, que ódio. Cara, a gente tem muitos jogadores que precisam se provar, né? Isso é verdade. Muita aposta, assim, muita aposta. É que o Jonathan Allen já não é o Jonathan Allen. O Allen foi mal temporada passada. Okuda. O Allen foi mal. É que ele se machucou, né? Ele abriu o peitoral, né? Mas até que, enquanto ele tava jogando, acho que a nota dele vai estar 50. Não sei se tá 55 na PFF. Tipo, ele caiu muito. E tava de lesão. Né? Não é lesão do peitoral, logicamente. Né? Ele ainda jogou, né? Ele ainda jogou antes dos playoffs, ele jogou. Ele voltou a jogar nos playoffs. Mas assim, não é a mesma coisa, né? Acho que é isso, né? Algumas considerações finais antes da gente fazer o nosso encerramento deste vídeo, senhores. Expectativa aqui, ó. Lá em cima, ó. O Vicão, ó. Após esse draft, meu Deus, cara. Não, ó, pô. É uma coisa que a gente tem batendo, ó. Donos da bola, grande crítico de coisa fazendo draft. A gente sempre tá fazendo merda. E agora a gente só tem 4 escolhas. Tem que acertar. Principalmente a primeira rodada. E não tem desculpa, porque tem muito cara bom. E que a gente precisa. E é exatamente o que a gente precisa. Exatamente. Boa. É isso. Então, é isso, galera. A gente vai se ver agora no vídeo do draft. Fiquem de boa aí. Desejo vocês uma excelente noite, dia. Não sei que hora vocês estão vendo, mas é isso. Tamo junto. Esse é o assunto Free Agents, meio que agora a gente passa a régua e começa a focar no draft. Fiquem ligados. E é isso. Tamo junto, galera. Seu Serruela! Você se engole, que você for gozar, segura as bolas do saco. Vocês estão de sacanagem! Vocês não